31 de outubro de 1955, nascia na cidade de Tupã, Aparecido Alexandre. Seu nome se deu em homenagem à Senhora Aparecida, pois seus pais Antônio Alexandre e Joana Francisca eram muito católicos. Pastor Aparecido Alexandre foi então tocado pela palavra salvadora de Cristo e alcançado pelo poder da salvação. Ele se converteu na Igreja Pentecostal Deus e Amor e agora, já um homem de Deus, começa a viver a história que Deus havia escrito para a sua vida ainda no ventre. História essa que iria marcar seu ministério, toda a trajetória da sua vida, porque Deus estava o chamando e o separando para ser um ganhador de almas. E ainda bem jovem, começou a cooperar na igreja e ainda solteiro, foi-lhe confiada a responsabilidade de dirigir igrejas em São Paulo, onde ele morava. Pastor Aparecido Alexandre foi ungido em 20 de março de 1976 a presbítero. Dirigiu igrejas em Carapicuíba, Osasco e Guarulhos. Igreja Pentecostal Deus e Amor. Nós podemos observar que o compromisso na vida do homem de Deus, com as coisas de Deus, com a obra de Deus, era muito cedo. Começou muito cedo. E ele abraçou, ele acatou o chamado de Deus. Ele se dispôs ao chamado de Deus, ainda muito cedo. E foi no ano de 1976 que o pastor Aparecido Alexandre conheceu a jovem que também era obreira na casa de Deus, Irmã Maria, que era como ele a chamava. Se conheceram na igreja, ela com 18 anos e ele com 19 anos de idade. Casaram-se em 20 de novembro de 1976. E a partir dali, Deus começou a escrever uma linda história de amor. Um casal tinha o mesmo objetivo. Aceitaram o chamado de Deus e começaram ali algo muito lindo ministerial. Parecia que Deus havia combinado envolvê-los nesse amor, envolvê-los nessa união, mas também selar na vida dos dois um chamado muito forte ministerial. Eles estavam dispostos a obedecerem ao ídolo do Senhor e irem aonde Deus os mandasse ir. Em 20 de março de 1977, pastor Aparecido Alexandre, juntamente com a sua esposa, Irmã Maria Alexandre, foram de mudança para Goiânia para abrir a Igreja Deus e Amor naquela cidade. E o interessante é que eles não conheciam ninguém lá. Eles não tinham um vínculo de amizade com ninguém. Iriam para conhecer também a cidade, porque não tinham parentes lá. Mas nós podemos entender que o chamado de Deus ardia no coração daquele casal. E então não havia resistência de ambas as partes. Todos os dois estavam dizendo sim à vontade de Deus. E o pastor Aparecido disse à Irmã Maria, vamos. E ela, sem hesitar, foi. Porque quando uma mulher se decide a ir, a família inteira vai. E hoje eu quero aproveitar para falar com esposas de obreiros. Decida ir, querida. Acompanhe o seu esposo, abençoe o ministério dele, que também é seu. Porque se você assim fizer,
Deus, Ele honrará a tua vida na terra. Ele será contigo por onde quer que você andar. Ele estará contigo aonde você colocar a planta dos teus pés. E não vai faltar pão, não vai faltar peixe, não vai faltar água, porque você vai estar ali concordando com aquilo que Deus tem, não só na vida do teu esposo, mas na sua vida também. Voltando à história, em 13 de março de 1978, nascia na cidade de Goiânia a primeira filha do casal, a Noemi. Que alegria! Uma filhinha para alegrar a casa. E o propósito dos dois continuava firme, sem desfalecer. Os dois estavam ali naquela cidade para ganhar almas para o reino do Senhor. E no ano seguinte, mais duas filhas, as gêmeas, Miriam e Raquel, nasceram no dia 18/9 de 1979. A Ruth nasceu logo em seguida, em 2 de novembro de 1980. Em 8 de dezembro de 1981, o Jonatas veio ao mundo. Que maravilha, a família aumentando, todos ali goianos, mas o que mais nos chama a atenção, o que mais nos chama a atenção era vê-los. Aquele casal ali afincado, igreja. Aquele casal com um foco, um objetivo: fazer a vontade de Deus, cumprir com o chamado de Deus. A Noemi e as gêmeas viviam internadas. Uma luta muito grande, porque as condições financeiras não eram das melhores. E elas tinham um problema respiratório, problema no pulmão, e viviam ali internadas. Mas a irmã Maria não se deixava abater, porque ela sabia, e ele, o pastor Aparecido, também sabia, que Deus mais na frente iria se agradar do penoso trabalho que eles estavam fazendo para Deus. Eu já ouvi o meu paizinho contar que ele saía de casa às 5 da manhã, montado em uma mobilete. E um frio muito grande. E ele não abria mão, como não abre até hoje, dos programas de rádio. E lá estava ele. Aquele frio, 5 horas da manhã, em cima daquela moto, para fazer os programas de rádio. Porque ele tinha convicção e certeza que enquanto ele fazia o convite, ele anunciava através das ondas do rádio, chamando, convocando as almas para virem conhecer a igreja. Igreja Pentecostal Deus e Amor. Deus, por sua infinita graça, ia começar a mandar almas para a igreja. E foi assim mesmo que aconteceu. Deus começou a trazer almas para a igreja. E nessa época, o pastor Aparecido Alexandre foi acometido de uma enfermidade, tuberculose, devido a muita friagem nas costas. Os médicos até queriam interná-lo, mas ele tinha algo muito mais forte que aquela enfermidade. E aquela enfermidade não podia detê-lo,
não foi o suficiente para parar o homem de Deus. Ele então, num só propósito, que ele aplicou no coração, ele disse não aos doutores. Eu prometo ao Senhor que eu vou me cuidar em casa, vou tomar as medicações. Eu vou fazer tudo o que o Senhor me recomendar. Mas eu não posso parar. E ali, ele começou a fazer o tratamento em casa. Mas também continuou a fazer a obra de Deus. Que nós possamos seguir esse exemplo lindo e maravilhoso. Porque não é fácil fazer a obra de Deus. E ainda mais doente. Mas ele tinha certeza de que o Deus que havia permitido fazer a ferida, que fez a ferida, ele era poderoso para curar. Deus colocou nessa época, ao lado do servo de Deus, o pastor Luiz Ribeiro, que morava na cidade de Goiânia. Uma amizade de longa data. Hoje, pastor Luiz Ribeiro é vice-presidente da Igreja Chama Divina. E naquela época, Deus o trouxe para somar ao lado do servo de Deus, pastor Aparecido Alexandre. E os dois juntos começaram a trabalhar para o Senhor. E a ganhar mais e mais almas para o reino de Deus. E através dessas almas que iam sendo ganhas, Deus então começou a levantar obreiros. Obreiros que o servo de Deus, pastor Aparecido Alexandre, havia ganhado. Deus começou a levantar como obreiro para ajudar na obra dele. E a obra, irmãos, crescia. 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 Igreja Pentecostal Deus de Amor. Era algo estrondoso, algo maravilhoso, algo difícil de explicar com palavras. Uma igreja que nem existia naquela cidade. Agora superlotada. Muitas almas o homem de Deus ganhou naquela cidade. Quando foi feita a mudança de dirigente daquela cidade, Deus e Amor tinha mais de 300 membros. E muitas igrejas abertas no estado de Goiás. Podemos perceber que quando a obra que o Senhor coloca no nosso coração é feita, nós permitimos, nós nos dispomos a fazer, nós podemos perceber que Deus se encarrega de tudo. Porque o apóstolo Paulo disse em suas palavras: uns plantam, outros regam, mas o Senhor é quem dá o crescimento. E Deus estava cumprindo com esse versículo na vida do servo de Deus. Chegava a hora deles se mudar. O meu pai ainda continuava um tanto adoentado, mas eles precisavam ir aonde Deus os mandasse. Então o pastor Aparecido Alexandre, juntamente com a minha mamãe Maria Alexandre, que estava com o Jonatas, com 2 meses de vida, a Noemi tinha 4 aninhos, a Miriam e a Raquel tinham 3 aninhos de idade, e eles ali dentro do ônibus de viagem. Meu pai, como sempre, muito zeloso com os filhos, com a família. Então, aconchegava os filhos no motor do ônibus. Os cobriam ali com uma cobertinha. Ia para o motor do ônibus, onde era mais quentinho, para dormir com os filhos. Enquanto minha mãe carregava o Jonatas, com apenas 2 anos no colo, 2 meses no colo.
E ali começaram, na cidade de Vitória, em 13 de 1 de 1982. Partiram rumo a Vitória para pregar as boas novas ao povo daquela cidade, daquele estado. Igreja Pentecostal Deus e Amor. E mais uma vez, ao lado do homem de Deus, a esposa lutando. Os filhos não eram impedimentos. Para eles não existiam barreiras. Eles estavam ali debaixo de uma graça, de uma unção, de um amor muito grande pelas almas. E eles continuavam a lutar. Sempre abundantes na obra do Senhor. A minha mãe engravidou da Denise e ela nasceu em Vitória, do Espírito Santo, onde eles moravam em 20 de junho de 1982. Em 20 de março de 1985 também nasceu Moisés. Mais 2 filhos, mais 2 heranças que o Senhor estava dando ao casal. E as dificuldades aumentando, porque eram muitos filhos e as dificuldades começavam a bater a porta. Mas eles não olhavam para isso, sabe por quê? Porque sabiam que Deus ia prover tudo para eles. Como Deus provia, sabia que Deus era poderoso e é poderoso para cuidar da gente. Ele diz em sua palavra que nem um fio de cabelo perece. Ele cuida dos lírios dos campos. Ele cuida até dos passarinhos. Quem dirá dos filhos seus? E nessa época, Deus começou a honrar o seu servo pastor Aparecido Alexandre. Pastor Aparecido Alexandre foi nomeado pelo missionário Davi Miranda a fiscal evangelista na Deus e Amor. Ele cuidava dos livro-caixa, cuidava da doutrina, se as igrejas não estavam abrindo mão da doutrina. Deus começou a honrar o servo dele naquele ministério. O missionário Davi Miranda começou a observar mais o homem de Deus e ver que tudo o que ele fazia prosperava. Tudo o que ele fazia tinha resultado. Que nós possamos ter esse mesmo objetivo, de não fazer por fazer. Não fazer pensando, estou fazendo para o homem. Não. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa obra, a vossa obra não é vã no Senhor. E Deus começou a honrar o pastor Aparecido Alexandre. Ele também amava, como ama até hoje, ler bons livros. A casa dele parecia uma biblioteca. De tantos livros que tinham. E ele então se afincava em ler a palavra. Lia a Bíblia. Ele leu a Bíblia 3 vezes inteira. Um conhecedor profundo das Escrituras de Deus. Graduado em teologia, doutor honoris em psicologia pastoral. Ele recebeu esse diploma em 20 de fevereiro de 2006. No dia 20 de março de 2007, recebeu o certificado da Secretaria Ministerial de Juízes Evangélicos para exercer o juizado de paz. Ele foi nomeado a diretor de publicidade
das revistas de estudo bíblico da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Tamanha sabedoria, indescritível, é o dom da excelência na palavra, no entendimento que Deus deu ao pastor Aparecido Alexandre. E Deus começou a bradar no seu ministério. O missionário Davi Miranda começou a admirar a esse servo de Deus, porque via a sua entrega em tudo que ele fazia, uma dedicação total em tudo que ele fazia. Não tinha tempo ruim, não tinha impedimentos, não tinham barreiras. Tudo que lhe dava a mão ele fazia, porque esse é o propósito de Deus. E Deus está nos convocando no dia de hoje para nós fazermos tudo que vier à nossa mão. Eu nunca os vi reclamar de nada. Eles não estavam preocupados em morar em casas bonitas. Eles não tinham carro para transportar os filhos de um lado para o outro. Mas eles estavam ali no querer e na vontade de Deus. Porque Deus é maravilhoso. E Ele acolhe, Ele abraça os filhos seus. Quando ele estava dirigindo Vitória, ele teve que voltar então a Carapicuíba para resolver os problemas que estava tendo lá na Igreja Deus e Amor em Carapicuíba. Nessa época, minha mãe estava grávida, aguardava a chegada da Priscila. E eles se mudaram, então, mais uma vez. Foram para São Paulo. Nessa época também o meu pai começou a viajar. Ele passou a viajar, a conhecer novas cidades, novos estados. Viajou até algumas cidades fora do Brasil, conhecendo novas culturas e pregando a palavra genuína, salvadora, que transforma, que liberta o mais vil pecador. Então de São Paulo se mudaram para Campinas. Ainda me lembro da minha mãe gestante. Ela fazia pré-natal em São Paulo e morava em Campinas. Eles deixaram também em Vitória a minha irmã mais velha, Noemi, que não podia encerrar os estudos ou ser transferida para estudar em São Paulo porque perderia então a vaga. Mas eles em nada se abatiam. Deus estava ali provando aos seus filhos como provou a Abraão quando pediu o seu filho, o seu único filho Isaque. E Abraão se dispôs a subir o Monte Moriá para dar Isaque em sacrifício a Deus. Minha mãe, claro, o coração de mãe ficava apertado, mas ela deixou Noemi lá em Vitória, sob os cuidados das irmãs que ficaram cuidando dela. Ela continuou, deu sequência aos estudos. Depois de um ano ela voltou para junto da família. Minha mãe estava gestante, fazia o pré-natal em São Paulo, morava em Campinas. Foi ter a Priscila em São Paulo. Nós estávamos em Campinas e meu pai, então, começou a dirigir a Deus de Amor, a General Carneiro, em Campinas. Dirigiram de 85 a 91. E minha mãe sempre ao lado dele, o auxiliando em tudo, o apoiando em tudo. Mas Deus tinha muito mais para o seu servo e para a sua serva, irmã Maria Alexandre. E em tudo eles já estavam experimentados. Eles procuraram e conseguiram se apresentar como obreiros aprovados ao Senhor, que manejavam bem a palavra da verdade, pregando a sã doutrina. Deus estava usando poderosamente a sua serva, irmã Maria Alexandre, nos dons da revelação na palavra,
O seu servo, o pastor Aparecido Alexandre, pregando a palavra do Senhor. Que sabedoria na palavra. Nas curas, profecias, revelações profundas do Espírito Santo. Então Deus chama o seu filho para algo muito maior. E no ano de 1991, Deus fala com seu servo para ele abrir um ministério. E diz que era para abrir depressa, porque Deus tinha pressa em usá-lo mais e mais. E que através desse ministério, o servo de Deus ia ganhar muito mais almas para o reino dele. Era Jesus aparecendo no ministério do pastor Aparecido Alexandre. Que coisa linda! Assim como Cristo apareceu no ministério de João Batista, ele estava aparecendo no ministério do pastor Aparecido Alexandre para algo muito maior. Eu quero dizer para você que Deus tem algo muito maior para a tua vida. Como é que está a sua disposição? Resolva dizer sim a esse algo maior que Deus tem para a sua vida. Então, o pastor Aparecido Alexandre, ouvindo a voz de Deus, ele disse: vou comunicar ao missionário Davi Miranda. Então ele mandou uma carta ao missionário, dizendo: missionário, Deus falou comigo. Deus falou comigo através de uma revelação, me mostrou também o nome da igreja com a tocha da igreja. E o missionário, lendo aquela carta, mandou chamar. Disse: nós não podemos perder o Senhor. Nós o estimamos demais. O que você faz por essa igreja, ninguém faz. Se você tiver com problema financeiro, se for dinheiro, a gente aumenta o teu salário. Mas fica com a gente. Porque quando um homem de Deus faz as coisas na verdade, todo mundo quer ter ele por perto. E ele insistiu e disse: missionário, eu ouvi a voz de Deus. E ele me convoca para algo muito grande. O missionário então não teve saída, a não ser abençoar o servo de Deus e dar a carta de referência de que ele havia prestado serviços ali na igreja Deus e Amor. Nessa época, meu paizinho já estava se preparando e tinha feito fichas em várias empresas assim que ele ouviu a voz de Deus, pelo fato de não ter condições financeiras nada favoráveis. Então ele começou a se preparar. E ele então resolveu enviar fichas em várias empresas. Prestou concurso público no Correios e Telégrafos. E como eu já disse, nessa época nós passávamos por uma dificuldade financeira muito grande. O leite, quando tinha leite em casa, porque só os menorzinhos, só o pequenininho tinha que beber leite puro, porque estava em fase de crescimento, mas os maiores, quando a minha mãe comprava um saquinho de leite a mais para nós bebermos, então tinha que colocar ali bastante água para aumentar aquela quantidade de leite. Ficava quase que uma água rala. Nós bebíamos, porque era o que tinha para beber. Me lembro de várias vezes ir ao terminal central com mais irmãos meus, para poder apanhar frutas que não serviam para os comerciantes venderem no dia seguinte, e então nós apanhávamos aquelas frutas para podermos comer. Ah, quando tinha pé de frango. Me lembro até hoje. Até hoje gosto muito de pé de frango. Mas quando tinha um pezinho de frango, lembro da minha mãe fazer faxina, vender emolagem. Quando ela chegava com aquele saquinho de frango, pezinho de frango, e fazia aquela canjinha. Era uma festa. Mas em tudo, Deus estava cuidando de nós.
Deus estava cuidando dos filhos dele na terra. E nessa época minha mãe ficou acamada, doente. Teve febrite nas pernas. E ela estava acamada ainda para completar. A Ruth estava brincando no quintal de casa com o Jonatas, com as crianças ali brincando. E ela foi mexer com álcool e com fogo. E o fogo pegou sobre a roupa dela, queimando as duas pernas da Ruth, queimaduras de 3º grau. E eu fui correndo para dentro com a menina. Minha mãe disse, vamos orar. Começou ali deitada mesmo a clamar, Jesus, Jesus, toma conta da minha filha. Porque ela sabia do poder que tem a oração de um justo. Meu pai tinha tudo para desistir. Dizer, não, Senhor, eu não vou, eu não posso. Eu não tenho condições financeiras, minha esposa está doente, eu tenho muitos filhos, não dá para mim. Mas como ele sabe que o poder do nosso Deus é soberano e absoluto, ele dizia, sim, 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 eu vou. E a minha mãe ao lado dele dizia, eu estou contigo, eu vou contigo também. E quando foi em 10 de abril de 1991, o sonho de Deus tornou-se realidade. Igreja Evangélica Pentecostal Chama Divina foi aberta na sala de casa, com apenas 8 pessoas. Era a loucura de Deus que estava acontecendo. Uma cena que eu jamais vou me esquecer. O meu pai ali sentado à mesa com a minha mãe. Na mão ele tinha um disco de vinil que tem aquele louvor, Desperta Brasil. Desperta Brasil, Brasil. Ele gostava muito dessa canção. E na capa desse disco tinha uma tocha. E ele dizia, olha Maria, foi assim que eu sonhei. Era essa tocha que tinha no meu sonho. E hoje eu tenho a plena convicção de que essa tocha era como labaredas que incendiou o coração dos meus pais. A mesma tocha que Sansão tomou nas mãos juntando 300 raposas e colocando em suas caudas aquelas tochas. Soltou-as na seara dos filisteus para incendiar as searas dos filisteus. E nessa época, a pastora Aparecida Alexandre havia passado no concurso público dos Correios e Telégrafos. Ele então já tinha aberto a igreja. Deus mandou os primeiros obreiros para lutarem ao lado do pastor Aparecido Alexandre. Então foi feita a primeira reunião. O pastor comunicou dizendo, olha, eu passei no concurso do Correios e Telégrafos, eu vou trabalhar e vou tocar a igreja. E aí os obreiros que estavam com ele, José de Carvalho, pastora José Neto, pastor Felisberto, pastor João Aparecido, que já dorme no Senhor, pastor Silvano, vários outros pastores que estavam ali, disseram, olha, nós estamos com o senhor não precisa trabalhar. O senhor vai ter que tocar essa igreja e nós estamos com o senhor não vai passar pão, não vai perecer de pão, não vai passar privacidade de fome, privação de fome, pode ficar tranquilo que nós estamos ao lado do Senhor. E ali, então, eles começaram a trabalhar para o reino de Deus. Ah, que coisa maravilhosa! É quando a gente decide juntar. Eles decidiram juntar com as sementes que pastor Aparecido tinha nas mãos.
Ele começou a distribuir as sementes. E as sementes começaram a ser plantadas. O primeiro batismo aconteceu no mesmo ano em que a igreja foi aberta. Que coisa maravilhosa! Eram os primeiros frutos que eles começaram a colher. E começou a abrir chama divina por todos os lados. A primeira chama divina no estado de Goiás foi aberta. E no dia 7 de fevereiro de 2003, presbítero Aparecido Alexandre foi ungido, consagrado a pastor pelo pastor Nelson, que já descansa no céu. São 42 anos de ministério pastoral. E uma vida inteira dedicada ao Evangelho. E nós somos muito gratos a Deus por isso. Pastor Aparecido Alexandre, nosso pastor, nosso líder, admirável em tudo que faz. Porque tudo que você faz é na direção do Espírito Santo de Deus. O amor, o cuidado, o zelo que o pastor tem com as suas ovelhas. A sua capacidade, inteligência, paciência, sabedoria, mansidão, a maneira como que lidar com as coisas, com os problemas, com as dificuldades. Nós podemos ver, sentir Deus purinho na sua vida. Homem de valor, varão valoroso, cheio do Espírito Santo, a voz profética de Deus nas ondas do rádio, o nosso jornalista, o jornalista a serviço de Deus, que juntamente com a sua esposa, a irmã Maria Alexandre, nossa primeira conselheira, vocês têm lutado. São 42 anos exercendo o ministério com muito louvor. E nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. Nós, chama divina, todos os obreiros, obreiras, seus filhos, suas filhas, noras, genros, seus 14 netos, seus amigos, que por onde você passa, vocês fazem amigos. Todos nós parabenizamos a vocês. Pastor Aparecido Alexandre e irmã Maria Alexandre, pelos 42 anos de ministério pastoral. Parabéns a esse casal lindo de Deus, que estão unidos para aumentar o número de almas salvas. Nós compramos a sede em Campinas, porque Deus foi quem deu a sede, porque dinheiro não tinha. Chama Divina é um milagre. Chama Divina foi uma igreja que Deus levantou para ganhar almas. Mas isso só pôde acontecer através da disposição de vocês, homem e mulher de Deus. Pastor Aparecido Alexandre, irmã Maria Alexandre, Deus abençoe vocês. Nós amamos vocês. Um grande abraço.